Eu sei, minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Provérbios capítulo 13, do verso 1 ao verso 20. Quem não achou, diga assim: escola dominical. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A quem faça rico, não tendo coisa alguma, a quem faça pobre, tendo grande riqueza. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho será aumentado. Todos o versículo 20. Anda com os sábios e serás sábio, mal o companheiro dos tolos será afligido. Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua casa para Te louvar, engrandecer o Teu nome, bendizer a Tua majestade. Aqui estão Teus filhos, Tu conheces todos, Tu sabes da necessidade de cada um nesta noite, e aquele que trará a palavra, que o faça sob a Tua unção, sob a Tua direção. Abençoa a Tua filha irmã Julinha, que estará na condução deste culto. A ela a Tua sabedoria e a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Poder se sentar. Irmã Julinha, a irmã sabia ou sabe quantas pessoas tiveram aqui ontem? 1.200. Foi contada. Além de 1.200, o que estava aqui? O Espírito Santo ardendo. O fogo tomou a igreja aqui. Verdade ou não é? Aleluia, eu louvo a Deus, né? Jesus, Ele é lindo, Ele faz desse jeito. Ele nos surpreende, porque cada congresso é diferente do outro. Esse, não sei porquê, mas me trouxe grandes preocupações, mas Deus nos surpreendeu. E louvamos a Deus. O irmão Michel com a sua oportunidade, logo depois também a sua esposa, a irmã Rose, depois a irmã Neia também, com a sua oportunidade também. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu digo para vocês, quem deixou de vir
esses 2 dias de congresso. Eu não digo para o servo de Deus que ele perdeu, porque o crente ele não perde, né? Mas muitos aqui deixaram de receber o que Deus fez nessas 2 noites, que foram maravilhosas para as nossas vidas. E muitas das vezes, irmão, nós ficamos preocupados, né? Como será? O que eu vou fazer? É falta de recursos humanos, financeiros. Mas, irmãos, eu acredito assim que nosso Deus, Ele tem assim preparado todas as coisas para cada um de nós. E eu ali na sexta-feira, ali em cima naquela galeria ali, e vendo a alegria desses adolescentes adorando ao Senhor, irmãos, como eu me alegrei na presença de Deus. Então assim, é algo assim que eu não tenho palavra para expressar o que Deus ele fez na minha vida na noite de sexta e de sábado. E uma coisa eu quero dizer para vocês, adolescentes, nossa irmã Julinha, tá bom? Que diz aqui no livro de... Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo... Obrigado. Capítulo 11 de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 e 5, que diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas estas coisas. Então, irmãos, é uma coisa assim gloriosa para a nossa vida. Nos preocupamos mais uma vez com o nosso futuro, com a situação que a nação se encontra, né? O presidente que está para chegar, o que vai ser feito, qual é a lei que vai mudar, vai prejudicar a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra, meus irmãos, mas como diz aqui a palavra de Deus, é Deus que opera todas as coisas. Tudo está no comando do nosso Deus, nada muda, irmãos. As situações adversas mudam, né? O homem tenta levar as coisas de um lado para o outro, mas o nosso Deus, ele não muda não, irmãos. Então o que Deus tem preparado para a minha vida, para a sua vida e para a sua vida adolescente, são coisas assim infinitamente mais. Confia no Senhor, faça aquilo que Deus te permite você fazer, aquilo que está diante dos teus olhos. O que é? O que vai ser bom para o seu futuro? É um emprego maravilhoso, abençoado, um esposo abençoado, uma esposa abençoada. Isso você pode orar, você pode olhar, mas as coisas impossíveis é Deus que Ele faz na sua vida. Basta somente você crer que Deus está trabalhando. Tá bom, irmã Julinha? Fica muito preocupada assim, o que vai vir, o que vai acontecer, mas é Deus que está no comando de todas as coisas. Irmãos, é coisa gloriosa. Deus, Ele pode fazer tudo infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder em que nós opera. Deus vos abençoe. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. A irmã Rose e depois a irmã Neia, com a sua oportunidade. Depois da irmã Neia, eu vou passar para o pastor Emanuel. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. A irmã Julinha aqui aprontando comigo, né? Tem uma aversão ao microfone, só Deus sabe. Mas eu também quero louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor, porque nossos jovens estão aqui, meus filhos fazem parte desse grupo. Um dia eu também fiz parte desse grupo, né? Desde pequena aqui nessa igreja. E eu só posso louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? Porque muitos têm seus filhos aí no mundo e nós temos assim o privilégio de ter nossos filhos na casa do Senhor, né? Embora tenha sido assim uma luta tremenda, né? Antes desse congresso acontecer, foi uma batalha espiritual tremenda. Só Deus sabe quantas lágrimas a gente chorou para estar aqui na presença do Senhor, para ter trazido nossos filhos para cá, né? Porque o inimigo, ele na verdade, ele sabe o que tinha para acontecer na vida espiritual deles. Então ele tentou de todas as formas, né? Mas em tudo a gente aprende, né? Às vezes até com a luta a gente vai aprendendo também, porque Deus tem algo a ensinar a gente com as lutas que a gente sofre, né? Então com as lutas que eu sofri antes de ter esse congresso, eu pude me aproximar um pouquinho mais de Deus. E Deus sabe de todas as coisas, né? Fui na caravana que teve para Aruama, levei meus filhos.
né? A caravana de missões foi maravilhoso, uma experiência assim maravilhosa com Cristo, né? Mas o inimigo ele não fica satisfeito. Então, um pouquinho antes do congresso, depois que a gente voltou da caravana, teve um acidentezinho lá em casa que Deus nos deu um grande livramento, que se tivesse acontecido realmente, acho que poderia ter um dos meus filhos mortos aqui, né? Mas Deus deu livramento e eu estou grata a Deus por isso, né? E que a gente possa continuar carregando a identidade de Cristo em nossas vidas, né? Porque nós temos a identidade de Deus no nosso sangue, no nosso corpo, as nossas características, o nosso temperamento. A gente tem que exalar o nosso DNA, e o nosso DNA é de Deus, né? Que a gente possa ser um só, aqui, fora da igreja, onde quer que seja. Que a gente possa ter dentro da nossa alma, né? Deus sempre falando mais alto, Deus sempre nos fortalecendo para a gente conseguir, né? Resistir às tentações do mal, né? Para que a gente não venha desviar nossos pés, né? E a palavra de Deus fala aqui: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E que a gente possa sempre estar buscando a Deus de todo o coração, não vir a Deus, não ir até Deus só de corpo presente, mas de todo o coração, né? Porque Deus gosta daquele coração contrito, daquele coração sincero, daquela pessoa que realmente leva Ele até as outras pessoas, né? Seja falando, seja orando, seja no comportamento, seja como for, né? Mas que a gente leve, né, o brilho dele por aí, por onde a gente ande, né? E eu agradeço a Deus, louvo a Deus por esse grupo. Eu agradeço a Deus pela irmã Julinha também, que fez um excelente congresso, e nós sentimos muita presença de Deus nesse congresso. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, Enéia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor também. Também é motivo de muita alegria minha de ter estado aqui nesses 2 dias e hoje também aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus também pela vida de todos os adolescentes, que eles continuem seguindo o caminho do Senhor verdadeiramente, adorando em espírito e em verdade, seja na escola, seja na rua onde moram, que vocês possam carregar o temor de Deus na vida de vocês. Agradeço também a irmã Julinha pelo lindo trabalho que foi feito aqui. Eu também sou de poucas palavras em frente ao microfone, mas assim, a gente tem que perder um pouco a timidez na hora de agradecer a Deus, né? E eu agradeço muito a Deus pela vida da Gabriela, né, de todos, mas em especial a minha filha, né? Algumas pessoas sabem do problema de saúde que ela tem, né, da coluna, e Deus, Ele está tomando a frente, Ele tem estado presente na vida dela, diante dessa enfermidade, e creio que Deus não vai permitir que ela venha passar por alguma cirurgia, que tudo vai se restabelecer no tempo certo. E ela tem feito tudo isso que os médicos mandam que ela faça. Então, eu agradeço a Deus pela vida da minha filha, tá? E agradeço a Deus também pela vida de todos os irmãos aqui, porque vocês são bênção na minha vida. E para não ficar só nas minhas palavras, no livro de Coríntios, 2 Coríntios 9, aquele que supre a semente ao que semeia o pão, ao que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos na sua justiça. Vocês serão cobertos. Ai, Jesus, um minutinho. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pastor Emanuel. É com muita honra, alegria e prazer que a gente recebe aqui o simpático casal
Pastor Menezes, sua esposa Elizabeth. Maestro, foi solista do coral. Trabalhar aqui muito com o nosso pai, desde o tempo do nosso pai. São bem-vindos, irmão. O que é que vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E logo sempre essa igreja ama vocês. A paz do Senhor para a igreja. Irmãos, estou hoje aqui com muita alegria. Depois de uma ausência deste lugar, que sempre amei e permanecerei amando, hoje começamos aqui, 1963, essa laje estava ainda sendo construída, e nós estávamos aqui. E aqui naquela ocasião conhecemos o presidente dessa igreja, pastor Horácio da Silva, com quem mantivemos uma comunhão espiritual muito profunda, e posso dizer, sem medo de ser feliz, caí nas graças dele. E aqui fui feito diácono nesta igreja. Vejo com muita alegria a irmã Gidalva, que está ali, ainda daquele tempo, e alguns outros que eu não posso divisar daqui, Moreira, que já está lá embaixo, e também com muita alegria, vendo aqui o pastor Emanuel, e vendo a sua esposa, a pastora Hilda. Ela vai dizer que não, irmão, mas é pastora, de fato e de direito. Vai assumir quando Deus permitir que o coração dela aceite. Amém, irmãos? Que assim seja. Nem sei se aqui se consagram pastoras, mas o fato é que diante de Deus é pastora do Senhor. Irmãos, que alegria ver, servir aqui com Horácio da Silva, um homem muito rigoroso, mas um homem muito espiritual, um homem que trouxe a essa igreja as centenas de congregações. Depois pude servir com o pastor Horácio Júnior, servimos com ele, trabalhamos com ele, fizemos rádio evangelização no tempo em que isso era um marco. E agora contemplo o terceiro presidente desta mesma igreja, pastor Emanuel, a quem conheço há 55 anos. Que a graça do Senhor esteja sobre essa igreja, irmãos. Que ela possa prosperar, crescer, multiplicar, porque existem poucas agora nessa face da terra. Há muitas igrejas distorcidas, igrejas tortas, igrejas que fugiram do evangelho, igrejas que fugiram da razão primeira, que é a evangelização dos povos e almas para o reino de Deus. Mas que nós sabemos que nesse lugar permanece a doutrina que conhecemos desde a nossa juventude e permanece até os dias de hoje. Estou grato a Deus, com o meu coração aberto, e em particular também muito feliz por encontrar meus filhos aqui, o pastor Alexandre e sua esposa Bárbara. São pessoas muito queridas, muito amadas, irmãos, que conosco ao longo da nossa caminhada somaram muito. A eles devo muito, porque foram fiéis, amigos, irmãos, aqueles que têm a compreensão e a comunhão dos santos. Que Deus abençoe as suas vidas e que neste lugar eles sejam o que sempre foram, um marco no Evangelho de Jesus Cristo. Encerro as minhas palavras, desejando para esta igreja, para o seu pastor. O pastor é a sua igreja e a sua igreja é o seu pastor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 23, que diz: a idade já nos faz perder a essência de tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Julinha. Aleluia. Eu também quero apresentar o nosso preletor da noite, o evangelista Igor, da Assembleia de Deus de Vila Mar, sua esposa Suelen. O pai do Igor foi meu líder de mocidade lá em Jardim Maravilha, quando ele hoje é pastor, né? E o Cláudio nos ensinou muito. E hoje está o seu filho aí, uma bênção de Deus também. Eu vou dar oportunidade para o departamento louvar o Senhor. E como a gente ainda tem muitos pais para dar oportunidade, irmãos, e a hora está indo embora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que os pais se juntem e louvem ao Senhor, que aí ninguém fica sem a sua oportunidade, né? Não fique injusto. Então, assim,
junta os pais aí, a Lili, a esposa do Wagner, o Wagner, a Dielma, o esposo de Dielma. Vamos fazer um grupão, o Bira, tá? E vamos louvar o Senhor igual eu fiz com os coordenadores e com os líderes. É porque o tempo ele é corrido. Aí tem o Robson, a Claudinha. Então, para a gente dar oportunidade para todo mundo, que eu sei que é legal expressar alegria, irmãos, porque a gente vive em tempo de guerra o tempo todo com esses adolescentes. O tempo todo, né? Ontem foi feita uma palestra aqui sobre o homossexualismo e foi uma glória, irmãos, uma bênção. E no momento que o pastor Simão, assim, as pessoas, eles não sabiam. Começou a levantar pessoas do grupo, do banco, e começou a falar: eu, hein, o que tem? Tipo assim, né? O que tem a ver gostar de menina? Nem nada a ver. Aí outro levantava e falava também, só que aquilo foi tipo uma encenação que eles fizeram. Só que o povo que estava aqui assistindo a palestra achou que realmente eles eram, entendeu? E uma menina se levantou e disse que ela já tinha ficado com meninas, entendeu? E na hora assim, o povo levou aquele impacto, mas ela na verdade não fazia parte do que estava acontecendo. E ela se levantou ali e falou, acho que depois o pastor chamou ela para conversar. E assim, são inúmeras, assim, a gente fica em guerra o tempo todo, né? Com os filhos, com os adolescentes, que eu também tenho eles como os meus filhos, e é oração em cima de oração, né? Porque o diabo está aí para matar, para roubar e para destruir. Então o departamento está com a sua oportunidade, e logo depois do departamento, os pais podem se juntar para louvar o Senhor, tá bom? Os adolescentes são da igreja com a paz do Senhor. Amém. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel, Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Só pra ti, não abro mão
Glória. Aleluia, Jesus. Os pais já estão preparados para vir louvar? Vem, povo amado. Vem louvar o Senhor. A paz do Senhor para todos. A Juninha também me pediu para falar algo também. E eu também não poderia ficar calada. Eu também sou muito, muito emocionada também. Sou chorona. E meus filhos sabem disso. Estou feliz também por eles, né, estarem aqui na presença do Senhor, né? Eu sei que é sacrifício para cada um. Hoje foi dia de curso da minha filha, ela faltou a aula, assim, saiu mais cedo para estar aqui, né? Porque ela tinha compromisso, e que o Enem está aí, ela vai fazer, mas ela, graças a Deus, Deus abençoou que ela chegou a tempo, está aqui. E eu estou muito feliz, né? Por todos dois, por todos eles, e por meus filhos estar na presença do Senhor. E agradeço também pela Juninha, por esse congresso, que foi uma bênção. E almas, né, sentindo a presença do Senhor, batido com o Espírito Santo. E pela Djalma também, que tem trabalhado aqui na matriz, né, que tem se esforçado. E por todos também, né. Fico feliz e agradeço ao Senhor também, nessa noite. Amém?
vamos estar também apresentando o jogral feito para os nossos adolescentes. Aleluia. Enquanto estão se organizando, vamos louvar o Senhor com um corinho rápido, que a hora já está indo embora, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Fica, Jesus, mais um pouquinho. A bênção de Deus, isso mesmo, irmão. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para a oferta e a gente canta esse corinho rapidinho. Aleluia, Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Ó Deus, agora eu te entrego em tuas mãos, meu Pai, os dizimistas, os ofertantes da tua casa. Ó Deus, tu sabe o que cada um aqui necessita, precisa. E tu és um Deus que abre porta de emprego, que faz os teus filhos prosperar, que multiplica na dispensa. Ó Deus, então eu te peço, ó Deus, continue abençoando a vida material da tua igreja. Ó Deus, pois precisamos da tua intervenção. Toma nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar então. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Amém. O microfone para cada dupla. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Nós estaremos apresentando um jogral que tem por título Adolescentes Escolhidos e Protegidos pelo Senhor. Amém? Que os irmãos possam estar prestando bastante atenção na letra deste jogral, né, que com certeza o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. Adolescentes escolhidos e protegidos pelo Senhor. O profeta messiânico Isaías revela no capítulo 42 o cuidado e o zelo que o Senhor tem com aqueles que escolhe para ser usado na hora certa em sua obra. Ele fez as minhas palavras serem afiadas como espada. Ele escondeu com a palma da sua mão. Ele me fez como uma flecha aguda e me guardou da aljava para usar na hora certa. Quando o nosso Deus escolhe alguém para servir na sua obra, Ele não apenas capacita, mas se responsabiliza protegendo seu servo até o chamado ser executado. O adolescente escolhido pelo Senhor não morre de véspera. Pode se levantar o espírito do governador das trevas, mas quando Deus tem um negócio conosco, a obra será feita queira o destruidor ou não. É verdade. Quando Deus escolhe e protege seus escolhidos, se muda gente e se converte gente. Se necessário, vai gente para o leito. Até morre gente. Mas o que Deus determinou para você fazer, se depender de Deus, será realizado. Porque quem nos escolheu vem à nossa frente, quebrando o arco, cortando a lança, endireitando os caminhos tortuosos, colocando abaixo portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, derrubando muros, gigantes, exércitos, impérios e reis. Vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Ele jamais nos deixa só. E com Ele guerreando conosco, não tem homem, barreiras ou demônio que impeça o trabalhar dele em nossas vidas. Adolescentes escolhidos e protegidos pelo Senhor São diferenciados, influenciam o mundo e não são por eles influenciados. Adolescentes escolhidos e protegidos pelo Senhor São salvos de verdade, suas roupas são de santo,
se ornamentam como santos, falam sem gírias como santos, obedecem a Deus, a seus pais e a seus líderes como santos. Adolescentes escolhidos e protegidos pelo Senhor. Na sua casa, São bons exemplos. na sua rua, São bons exemplos. no seu bairro, São bons exemplos. na sua escola, São bons exemplos. onde eles estiverem. São bons exemplos. Assim como Paulo falou ao adolescente Timóteo, que segundo os historiadores tinha 17 anos de idade, Deus nos fala hoje: sede exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no espírito, na fé, na pureza e no amor. Adolescentes escolhidos e protegidos pelo Senhor, assim como o profeta Isaías, anunciam as boas novas, principalmente com seus testemunhos de vida. No WhatsApp, Instagram, Twitter ou Facebook, esses adolescentes dão testemunhos e salvos. Mas infelizmente ainda existem adolescentes que postam fotos expondo suas intimidades. Frases com filosofias mundanas. Ficam com conversas que Jesus não participa. E perdem a oportunidade de usar a internet como uma poderosa arma para evangelizar o mundo. É a tarefa principal da Igreja do Senhor: livrar os que estão destinados à morte. O fato de sermos adolescentes não nos dá o direito de fazermos coisas que desagradam a Deus. O adolescente chamado sabe distinguir o certo do errado, a verdade da mentira à luz das trevas. O adolescente que leva Deus a sério é sal e luz da terra. Independente da sua idade, ele é fiel a Deus. O adolescente escolhido e protegido por Deus, em qualquer situação, ele louva a Deus. Na saúde, louva a Deus. Na doença, louva a Deus. Na bênção, louva a Deus. Na tribulação, louva a Deus. Quando tudo parecer ser o fim, louva a Deus, adora a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus, engrandece a Deus, enaltece a Deus, reverência a Deus e somente a Deus. Hoje o Senhor tem separado para fazer a diferença nesta geração, verdadeiros adoradores. Adolescentes cheios do Espírito Santo, que não temem ursos, leões gigantes ou fornalhas. Hoje o Senhor separa aqui verdadeiros profetas, adolescentes que, assim como Isaías, preguem nos palácios, vilas e aldeias com coragem, a palavra que liberta. Adolescentes escolhidos e protegidos pelo Senhor, enfrentam fornalhas como Mesaque, Sadraque e Abednego, ursos, leões e gigantes como Davi, vencem filisteus como Sansão, sobrevivem à cova de leões como Daniel, fogem do desejo da carne igual a José, e têm lábios purificados como Isaías. O seu olhar é de santo, o seu andar é de santo, o seu falar é de santo, e ele é imitador de Deus. Santo, santo, santo e santo. Adolescentes escolhidos e protegidos pelo Senhor. Amém.
Vamos estar de pés. Vamos orar pelo evangelista Igor, pastor Alexandre. Ora por ele. Vamos orar, irmãos. Estenda a sua mão para cá. Deus santo e bendito, nesta hora queremos colocar o teu servo Igor em tuas mãos, Senhor, mais uma vez, como ferramenta com a qual tu o usará com afinco nesta noite. Que todos os seus pensamentos, que todas as suas palavras e que toda a tua vontade flua por este corpo para nós. Que ele seja a sua boca a falar conosco. É o que te pedimos em Cristo Jesus, seu Filho, agora e sempre. Amém. Pai do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Jesus. Eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 19. Versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Agora pedir aos irmãos, livro de Gênesis, capítulo 1. Versículo 4. Todos acharam? Diga amém. Sim, diz a palavra do Senhor. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. A igreja pode se assentar nessa noite. Baseado no tema com quem anda, queria ministrar nessa noite, baseado no seguinte tema: coisas que Deus uniu e o homem não pode separar, e coisas que Deus separou e que o homem não pode unir. Coisas que Deus uniu e o homem não pode separar, e coisas que Deus separou que o homem não pode unir. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pelo ar que respiro, por mais uma dessa oportunidade de encontrar sua presença ministrando sua palavra. Quero agradecer ao pastor presidente dessa igreja pela oportunidade, pastor Manuel, e a irmã Julinha, glória a Deus, pela oportunidade de estar aqui nessa noite ministrando a palavra. E queria fazer um pedido, como sempre faço em qualquer lugar, que os irmãos não esperem nada de mim aqui, porque se esperarem sairão daqui decepcionados ou da mesma forma do que entraram, mas se esperarem daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir estar aqui nessa noite, você claramente sairá daqui com a sua bênção na mão. Você acredita nisso nessa noite? Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Irmãos, baseado nesse tema, nós vemos que desde o início, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 4 e 5, nós vemos que Deus começa a fazer a separação. No livro de Provérbios, que é a divisa deste congresso e dessa festividade, no capítulo 13, versículo 20, fala que quem anda com sábio é sábio. Agora, aquele que anda com tolo já está com a sua vida praticamente destruída. E Salomão, ele vai nos ensinando inúmeros detalhes, inúmeras revelações de Deus para a nossa vida, com andar com pessoas sábias, com andar com pessoas que têm sabedoria, e a diferença daqueles que andam com a pessoa que não tem sabedoria. Ou seja, desde o início, Deus nos ensina, jovem, Deus nos ensina desde o início estas revelações entre a comunhão que nós temos com pessoas
que são da luz, pessoas que são sábias, e a comunhão que nós temos quando nós temos com pessoas que não têm sabedoria, com pessoas que estão em trevas, isso nos traz mais consequência, isso nos leva ao precipício, isso nos leva ao buraco, isso nos leva muitas das vezes a perder muitas das coisas que poderíamos alcançar. Então, desde o início, em Gênesis, nós vemos que Deus se preocupou em separar a luz das trevas. Deus separou a luz das trevas, e se Deus separou a luz das trevas, nós não podemos unir. Em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a luz não tem comunhão com as trevas. Repito, a luz não tem comunhão com as trevas. Se faltar luz aqui nessa noite, se faltar a energia aqui nessa noite, e estiver um breu, eu acender um palito de fósforo, esse palito de fósforo será luz em meio às trevas. Esse palito de fósforo iluminará aquele lugar. O que isso me faz entender? É que eu estando na presença de Deus, é que eu estando no caminho de Deus, eu estando com as companhias certas, eu andando no caminho certo, eu sendo luz, não precisa eu ser um holoforte, não precisa eu ser uma lâmpada de grande potência, basta eu ser um palito de fósforo na presença de Deus, que se eu estiver no caminho certo, que se eu estiver debaixo de sua palavra, Deus me fará luz em meio às trevas. O apóstolo Paulo aqui na 2ª Epístola aos Coríntios, ele nos ensina que a luz não há comunhão com as trevas. E falando sobre isso, ele nos dá um ensinamento muito importante, principalmente para aqueles que são adolescentes, para aqueles que estão entrando na fase juvenil, que começa hoje, eu já sou casado, minha esposa está aí, mas começa a entrar nessa fase do namoro, começa a entrar nessa fase que a pessoa muitas das vezes já quer casar cedo, e muitas das vezes não tem um preparo, não conhece a pessoa, e o apóstolo Paulo ele nos ensina neste mesmo texto que, além de a luz não ter comunhão com as trevas, Deus não permite o jugo desigual. Um jovem de Deus, um jovem crente, um jovem nascido no caminho do Senhor ou que acabou de aceitar Jesus, tanto faz, ele não deve buscar relacionamentos afetivos com aquele que não está no caminho do Senhor, com aquele que não está na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso, e desde o início, em Gênesis, nós vemos que Deus, ele nos deixa claro que o jugo desigual, ele destrói a vida de um homem de Deus. Nós vemos que desde o início, quando Adão e Eva têm seus filhos, os primeiros filhos que Adão e Eva têm quais são? Caim e Abel. Caim mata Abel, então Eva gera Sete. Da linhagem de Sete vem uma linhagem piedosa, uma linhagem de jovens, uma linhagem de pessoas que buscam a presença de Deus, de pessoas que cultuam a Deus, de pessoas que invocam o nome do Senhor. Até aqui está tudo bem, irmãos. A linhagem de Caim se corrompe, a linhagem de Caim se perde, a linhagem de Caim começa a matar, a linhagem de Caim começa a adulterar, a linhagem de Caim começa a praticar coisas que vai contra os olhos do Senhor. Até aqui tudo bem, porque há uma diferença entre os filhos de Sete e os filhos de Caim. Mas sabe qual é o problema? Quando os filhos de Sete começam a se dar em casamento com os filhos de Caim. Quando os filhos de Sete começam a se dar o casamento com os filhos de Caim, há uma corrupção geral. E aí começa a corrupção na terra, e aí Deus tem que dar a primeira destruição, que é o dilúvio, para da família de Noé começar tudo de novo. Por quê?
Porque o casamento é importante, mas se eu casar com uma pessoa ímpia, se eu buscar relacionamento com uma pessoa ímpia, Deus não aprova esta união, porque a luz não pode ter comunhão com as trevas. E desde o princípio da criação do mundo, Deus se preocupou em separar a luz das trevas. Enquanto nós querermos unir a luz com as trevas, não vamos progredir. Enquanto tentarmos fazer união, sendo luz com as trevas, não vamos chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Não dá para eu ser luz e ter comunhão com as trevas, porque se eu sou luz, eu acabo com as trevas. Aonde eu sou não pode ter trevas. Por quê? Pelo simples fato, eu sou luz. Aonde a luz está, não pode existir trevas. E se eu sou luz, aonde eu estou, não pode existir trevas. Então, desde o princípio, Deus nos ensina a dividir, que Ele separou a luz das trevas, a luz da sabedoria com a treva da insensatez, a luz do bem com as trevas do mal. Crente pratica o bem, crente não pratica o mal. Não é porque eu sou pecador, não é porque eu nasci em pecado, porque eu vou viver a minha vida praticando o mal. O que o diabo hoje em dia quer colocar na nossa mente é que nós temos que viver praticando o mal porque nós somos pecadores. Não, a luz pratica o bem, não pratica o mal. Aleluia, glória a Jesus. A luz da verdade não pode ter comunhão com as trevas da mentira. Quem é o pai da mentira? Quem? O diabo. O diabo é o pai da mentira, mas a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio de Jesus nós chegamos até a verdade. Então o cristão, aquele que anda na luz, tem que andar na verdade. Eu não posso viver uma vida de mentira. Eu não posso aqui na igreja glorificar e lá fora a primeira topada que eu dou numa pedra eu xingo um palavrão. Eu não posso aqui dentro da igreja falar ou cantar louvores e lá fora eu cantar músicas mundanas. Eu não posso aqui dentro viver de uma forma e lá fora viver de outra. Eu tenho que viver na verdade, porque Deus me chamou, Jesus me chamou para viver na verdade. E se eu tenho Jesus na minha vida, eu não posso deixar que a mentira faça parte dela. Aleluia. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas Igor, mentir uma vez ou outra? Não, mentiroso é aquele que vive na prática da mentira, é aquele que vive na mentira. E se você vive na mentira, você não é filho de Deus. E você não é filho de Deus, você não pode entrar no reino dos céus. Então Deus separa a luz das trevas. E quem conhece Jesus, ele conhece a verdade e ele é livre. Porque a Bíblia diz em João 8, 31 e 32, se vós permaneceis na minha palavra e forem meus discípulos. Aí vem o versículo 32, então conhecereis a verdade e a verdade vos... O que liberta não é trabalho de libertação, o que liberta não é monte, o que liberta não é oração, o que liberta é a verdade. Eu só conheço a verdade quando eu estou firmado na palavra. Desde o início, Deus separou, Gênesis 1, versículo 6, separou as águas das águas. Coisas que são parecidas, né? Mas Deus separa as águas doces das águas salgadas. São duas coisas que são parecidas, mas são duas coisas que Deus separa. Sabe por quê? Tem muitas coisas que são parecidas, mas Deus separou. E o inimigo quer fazer a gente confundir que elas são iguais. Quer ver um exemplo? A música. A música é um exemplo. O inimigo quer fazer a gente trazer a música do mundo para dentro da igreja. E quer fazer essa semelhança, por meio dessa semelhança nos iludir. Mas quem vive na luz,
Quem anda na luz, ele percebe essa diferença, que a música de Deus é a adoração, e a música do mundo não deve ser cantada pelos lábios daqueles que são separados. Aleluia! Gênesis capítulo 1, versículo 14. Deus separou o dia da noite. Deus separou o dia da noite. Falo apenas uma característica de cada um, simples, para não extrapolarmos o horário. Uma característica de cada um, simples. De dia é quente, de noite é frio. Não pode haver igualdade entre o crente e o frio. Qual era o mal de Laodiceia? Qual era? É que ela não era quente, nem era fria. Ela era morna. Quando nós queremos unir o quente com o frio, nós somos mornos. E Deus vomita o morno, porque Ele separou o quente do frio. Não tem como eu ser quente e ser frio ao mesmo tempo. A Bíblia diz, eu não posso servir a dois senhores. Mas Deus, Ele quer nos fazer uma tocha na presença dEle. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que não tem nada a ver. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que hoje você pode ser frio, amanhã você pode ser quente e vice-versa. Não, o crente tem que manter a chama dele acesa a cada dia. Aleluia. Xaravlasteia. Você sabe qual é o contexto ali deste versículo? É o seguinte, que aqui neste versículo, Moisés ora, o fogo cai no altar. Quando Moisés ora e o fogo cai no altar, Deus fala para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu derramei o fogo do céu, mas é o seguinte, dever do sacerdote é, todo dia vai chegar e colocar lenha no altar. Todo dia vai chegar, colocar lenha no altar. Todo dia vai chegar, colocar lenha no altar. Aí vem o versículo, então o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Sabe o que isso quer nos dizer? É que muitas vezes a gente canta, Senhor, acende o fogo no meu coração, acende o fogo no meu coração, acende, Senhor, faz queimar. Não. Deus acende uma vez, daí em diante é dever nosso manter a chama acesa todo dia, colocando a lenha da oração, a lenha do jejum, a lenha da palavra, a lenha da busca, é dever nosso. Aleluia! Toda vez que eu peco, eu jogo um balde de água fria nesse fogo. Toda vez que eu me corrompo, eu apago esse fogo. Mas toda vez que eu oro, que eu jejuo, que eu busco, que eu vivo em santidade, eu mantenho esse fogo aceso. O Espírito Santo não tem que ficar descendo fogo todo dia na nossa vida. Ele desce uma vez, Ele nos batiza uma vez, e cabe a gente todo dia a gente ficar colocando lenha, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Enquanto a gente coloca lenha, o fogo arde na nossa vida. Irmãos, fogo não é só para dar poder, fogo queima, purifica, fogo é para tirar o pecado, fogo é para tirar a impureza. Tem gente que acha que fogo é só para dar poder, não, fogo é para queimar a impureza. Ei, crente que tem o fogo do Espírito na sua vida não vive em pecado, não vive em impureza, ele vive em santidade. Crente que tem o fogo não vive nas trevas, porque o fogo é luz em meio às trevas, o fogo nos faz ser luz em meio às trevas. Aleluia, glória a Jesus. Todas as vezes que nós juntamos as duas coisas, o inimigo ele triunfa sobre a nossa vida, porque nós queremos unir o santo com o profano, o crente, o quente com o frio, mas Deus não, Ele nos ensina a separar essas duas coisas. Se Deus separou, irmãos, nós não podemos unir. Êxodo capítulo 8, versículo 23. Moisés fala para Faraó, o meu povo, Deus separará o meu povo do teu povo. Deus fará separação entre o meu povo e o teu povo. Temos que entender que Deus separou o povo dele do povo de Faraó, do povo de Satanás, do povo do inimigo, do povo que pertence ao mundo, porque a Bíblia diz
que o diabo é o rei deste século. Se ele é o rei, ele triunfa sobre o mundo. E quem não é salvo, está debaixo dos poderes dele. Mas nós temos um rei que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Deus separou o seu povo do povo do mundo. Palavra separação é santidade. A palavra santidade, kiddushá, significa separação. Existem, jovens, dois processos inversos. Inversamente proporcional, né? O pessoal gosta de matemática aí, né? Inversamente proporcional. Se eu passo para um lado dividindo, o outro lado é o quê? Multiplicando. Se eu passo diminuindo, no outro lado é o quê? Somando, né? Inversamente proporcionais. Então, existem dois processos inversamente proporcionais. Sabe quais são? O pecado e a santidade. Simples. Toda vez que eu peco, vamos supor que Deus esteja aqui. Toda vez que eu peco, eu faço isso. Me afasto de Deus e me aproximo do mundo. Mas toda vez que eu pratico a santidade, por isso separação, eu me separo do mundo e me aproximo de Deus. Santidade é nada mais, nada menos que ter intimidade com Deus. Quando eu me separo do mundo, mais eu me separo do mundo, mais intimidade eu possuo com Deus. Então, um dos processos de santificação é oração, jejum, leitura da palavra, etc. Então, não tem como fazer as duas coisas. Não tem como eu pecar e me santificar. Ou eu me santifico, ou eu peco. A Bíblia diz, santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação eu não posso ver Deus. Por quê? Se eu vivo numa vida de pecado, eu não posso herdar no reino dos céus. Mas eu sou pecador. O diabo, ele quer colocar isso, né? Eu vejo muita gente falando isso hoje em dia. Não, mas a gente é pecador. Eu sei, né? Porque eu sou pecador que eu vou viver numa vida de pecado. Não, eu tenho que viver me santificando. Aí mesmo que eu tenho que viver me santificando. Aí mesmo que eu tenho que viver me orando. O que o diabo quer é nos afastar de Deus e nos aproximar do mundo. Mas o que Deus quer é o contrário. É nos separar do mundo e nos aproximar dele cada vez mais, cada vez mais. Quanto mais oro, mais perto de Deus estou. Quanto mais jejum, mais eu perto de Deus estou. Quanto mais eu me santifico, mais perto de Deus estou. Aleluia! Deus, ele quer nos dar essa intimidade. Nós vemos homens na Bíblia que tinham santidade. Olha, Enoque, Elias, Moisés, homens que oravam, falavam com Deus como se estivesse falando com seu amigo, porque andavam em santidade. A gente perde, às vezes, o dia todo no Instagram, no Facebook, no Twitter, né, WhatsApp, perde tempos falando com todo mundo, mas com Deus a gente perde 5 minutos, a gente acha que está muito. Então Deus separa o meu povo do teu povo. O povo de Deus anda em santidade. Estilo de vida do cristão é santidade. Estilo de vida do mundo é a impureza. Viver em pureza é viver em pecado, viver em santidade é viver separado. O povo de Deus pratica adoração, o povo do mundo pratica idolatria. E aí a gente pensa o seguinte: idolatria eu não pratico, né? Eu não adoro imagem, eu não adoro escultura, eu estou longe disso, não. Idolatria é adorar qualquer pessoa que não seja Deus. Se eu tenho um ícone de futebol, se eu tenho qualquer pessoa que eu coloque, que eu adore, que eu venere, eu estou sendo idólatra. Adorar significa prostrar-se. E aí nós vemos que nos 10 mandamentos Deus fala: ouve Israel, o Senhor teu Deus é um só. Não farás, adorarás somente a Deus, não farás imagem de escultura. E aí vem, ou seja, Deus separa aqui a adoração da idolatria. Prostrar é só perante a Deus. Quando eu adoro, eu estou me prostrando a Deus. Por que a gente ora de joelho? Por quê? Porque quando eu ajoelho é uma forma de adoração. Eu estou me prostrando perante a presença de Deus. Eu estou reconhecendo que eu não sou nada, Deus é tudo. Eu não sou digno, Deus é digno. Eu não posso, Deus pode. Eu não sou capaz, mas Deus é capaz. Eu estou colocando Deus acima de mim. Porque Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha? Porque não se prostraram perante a estátua. O que o diabo quer fazer é aos poucos nós nos prostrarmos perante a estátua.
perante as dificuldades e se prostrar perante qualquer coisa, idolatria. Deus não quer que a gente se prostre. O crente, ele não tem que se prostrar em meio à tempestade. O crente tem que estar firmado na rocha, porque quem está firmado na rocha, alicerçado na rocha, pode vir o vendaval, pode vir a chuva, ele não se prostra. E aí, por último, existiam as festas mundanas e as festas. Diferenciava o povo de Israel para o outro povo. Festas mundanas e as festas de Israel, os tabernáculos, o Pentecoste, que era uma festa. Ou seja, cristão comemora as festas de cristão. Crente comemora a festa de crente. Crente não pula a festa julina. Crente não vai para o carnaval. Mas eu estou indo para evangelizar. Não. Crente comemora a festa de crente. Se você é luz, você comemora a festa de luz. Agora, se você quer viver em meio às trevas, você comemora as festas das trevas. E aí, por último, para terminar, coisas que Deus uniu, que deu o homem não pode separar. Primeiro, o casamento. Nós lemos a família. O que o diabo quer fazer é colocar na nossa cabeça que pode ser separada a família. Quer colocar o pai contra o filho, os filhos contra o pai. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço primeiramente a Deus, depois aos meus pais que me ensinaram, né? Como a irmã Julinha falou aqui, foi líder de mocidade ela, né? Ensinou no caminho que deve andar. Eu agradeço a Deus porque eu tinha um pastor, não só na igreja, mas eu tinha um pastor em casa, uma pessoa que eu pude me espelhar desde pequeno, uma pessoa que desde pequeno eu colocava o externo, eu colocava a roupa de serviço dele, eu queria ser igual a ele, porque eu tinha como exemplo, eu tinha uma pessoa em quem me espelhar. O que o diabo quer fazer é colocar a esposa contra o marido contra a esposa, o pai contra o filho contra o pai. É sinais dos fins dos tempos. Pais se levantarão contra os filhos e os filhos contra os pais. O amor de muitos vão se esfriar. O que o diabo quer fazer é separar aquilo que Deus uniu. Aleluia, mas em nome de Jesus, o crente que é lavado e remido no sangue de Jesus, praga nenhuma pode chegar na sua congregação, praga nenhuma pode chegar na sua casa, praga nenhuma pode chegar na sua vida, porque Deus verteu o seu sangue na cruz do Calvário por você, e aonde o sangue de Jesus está, nos umbrais da porta, o inimigo não pode tocar. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, eu sinto Deus aqui nessa noite, aleluia. O inimigo não pode tocar, o inimigo não pode separar aquilo que Deus uniu. Queremos dar legalidade para o inimigo agir na nossa vida, não dê legalidade. Deus uniu, o inimigo não pode separar. Não deixe o inimigo usar fofocas para te separar do seu pai e da sua mãe. Não deixe o inimigo usar inimizades, as amizades para te colocar contra os seus pais, porque é eles que vão dar sucesso. É ouvir o conselho deles que vocês terão sucesso. É ouvir o entendimento, o conhecimento deles que vocês vão conseguir chegar a lugares altos. Hoje em dia eu tenho uma vida abençoada, graças a Deus, mas foi porque desde pequeno eu ouvi meu pai. Não deixe, jovens, o seu amigo da escola não vai te dar um futuro próspero. É claro, primeiramente Deus, mas segundamente seus pais. Se não ouvirem seus pais, não terão um futuro abençoado. Não terão. Mas se ouvirem seus pais, se forem obedientes, a Bíblia diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E a Bíblia também diz: toda vez que eu obedeço os meus pais, os meus dias são prolongados. Ou seja, toda vez que tua mãe manda tu lavar a louça, tu perdeu um dia na face da terra. Toda vez que a tua mãe manda fazer algo e você não faz, você está perdendo, está cortando o dia, está acordando o dia. Mas toda vez que você obedece, os seus dias são prolongados. As bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. É faculdade, é coisas que vocês não imaginam que vem quando nós estamos no caminho do Senhor. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Palavra e oração. Atos capítulo 6, versículo 4. Deus uniu a palavra e
A oração, eu digo que é um telefone. É um telefone também inversamente proporcional, jovens. Sabe por quê? Porque a palavra é Deus falando para mim. E a oração é Deus falando para com Deus. Se eu só oro, eu estou com o telefone quebrado, porque eu só falo e não estou disposto a ouvir o que Deus tem a falar. Não adianta eu orar 1 hora a cada dia se eu não leio a palavra, porque eu estou só falando e não estou ouvindo o que Deus tem a dizer comigo. Também não adianta só eu ouvir a palavra e não orar, porque eu só estou ouvindo e não estou falando para com Deus. Agora temos que ser equilibrado, orar e ler a palavra, e Deus uniu as duas coisas. A nossa vida espiritual, ela cresce quando nós unimos as duas coisas, a oração e a palavra. O que o diabo quer fazer é separar a oração da palavra. Quer fazer só a gente orar muito, aí a gente fica fanático. Ou quer fazer a gente ler muito a Bíblia, e aí a gente fica sem pouca oração. E a gente ora pouco e acha que a gente sabe muito, e muitas das vezes se esfria. Aí tem crente que fala, a letra mata. Não, vai ver o contexto. A letra que fala é a letra cravada em tábua de pedra. É a lei que matava. Mas não quer dizer isso, não quer dizer nada disso. Mas muitas das vezes a gente se esfria porque a gente só quer ler e não quer orar. Mas quando nós somos equilibrados, a presença de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta, porque Deus uniu a oração com a palavra. Deus uniu a igreja em Cristo. Uniu em Cristo. E Cristo é o cabeça. A Bíblia diz, nós somos um corpo e Cristo é o cabeça. Todas as vezes que nós vemos gente querendo separar, gente querendo fazer divisão na igreja, gente querendo fazer contenda, não tem o Espírito de Deus. Não tem. Tem o espírito do inimigo, porque o diabo ele quer separar, o diabo quer levantar rebeliões contra o pastor, o diabo quer usar pessoas para tentar separar, tentar destruir, tentar tirar membros da igreja. Não, vem aqui, não. Irmãos, Deus não está em separação dentro da igreja, porque a igreja é um corpo. Deus só está em união. Tudo aquilo que nos une, tudo aquilo que ajunta dentro da igreja e traz a união. A Bíblia diz, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem com união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, desce as orlas de sua veste. Quando nós estamos em união, quando nós estamos em koinonia, comunhão, a glória de Deus, a unção de Deus se manifesta. A Bíblia diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu se farei presente. A glória de Deus é manifesta, a presença de Deus é manifesta, e Ele trabalha em nossas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus uniu, Tiago 2,17, a fé e as obras. A Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Alguém me diz que o que move, Jesus disse, a fé, se tiveres fé do tamanho de grão de mostarda, falará para o monte, move-se daqui para colar, e ele vai ir. Mas não é a fé que move só o monte, não é só a fé. É a fé unida com a palavra e a ação de verbalizar. Se eu tiver a fé e não falar para o monte, se eu tiver a fé, não tiver a palavra e não falar para o monte, não vai acontecer o milagre. Jesus perguntava para o paralítico, você tem fé? Ele falava, eu creio. Então, levanta e anda em nome de Jesus. Jesus verbalizava fé, palavra, e a pessoa tomava atitude, ação que gerava o milagre. Deus uniu a fé com a obra, e todas as vezes que nós só temos fé, mas não temos obras, o milagre não acontece. Mas eu profetizo que aqui nessa noite, Deus vai voltar a unir a fé com as obras. Creia que nessa noite você vai sair daqui com a sua vida transformada. Jovem, creia que nessa noite você vai sair daqui com a tua vida espiritual restaurada, com o seu futuro abençoado. Tenha essa fé, mas não adianta eu ter fé que vou passar no concurso se eu não estudar. Não adianta eu ter fé, a irmã falou aqui do Enem, né? Não adianta eu ter fé que eu vou passar no Enem se eu não estudar, se eu não colocar essa fé em prática. Não adianta, eu tenho que ter fé e tenho que colocar a minha fé em prática. Eu profetizo que nessa noite Deus vai voltar a unir aquilo que muitas vezes o inimigo quer separar. E Deus vai nos separar daquilo que nos corrompe, daquilo que nos afasta da presença de Deus. Vou orar nessa noite por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço.
Senhor, eu te exalto. Porque nessa noite nós estamos saindo daqui com a seguinte ideia: vamos andar mais com sábios, vamos nos afastar mais daquilo que nos afasta da tua presença, daquilo que nos afasta de ti, aleluia, daquilo que nos afasta, meu Deus querido, de tudo aquilo, Senhor, que nos corrompe, a Deus, de tudo aquilo que entristece o seu espírito, porque essa palavra diz que o seu espírito tem ciúme, a Deus, eu te peço, Senhor, nessa noite, Senhor, nos aproxime mais de ti, a Deus, nos aproxime mais de pessoas que querem buscar a sua presença, nos aproxime mais, Senhor, da sua palavra, do seu Espírito. Oh Deus querido, nos ajude a ter fé e colocar essa fé em prática. Ah, Deus querido, nos ensine, meu Deus querido, a andar segundo a sua palavra, não andar segundo o conselho dos ímpios. Senhor, que nessa noite venhamos sair daqui com essa mentalidade, meu Deus querido, que venhamos sair daqui com essa mentalidade, que temos de buscar mais a sua presença e se afastar dos hábitos do mundo, se afastar, Senhor, daquilo que nos afasta de ti. Deus, tudo isso é que eu te peço, já te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua